Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de seleção e edição de fotos automatizada com inteligência artificial. Essa aula que tem o apoio da Aftershoot, que é esse software americano, onde eu vou te dar o passo a passo e apoio também da nossa parceira GoImage. Vou começar me apresentando brevemente. Eu sou Lucas Lermen, tenho 19 anos de fotografia, sou fotógrafo de casamento e retratos, também educador e empreendedor. Desses 19 anos de fotografia, há mais de 12 anos também divido meu tempo entre fotografar e ensinar, formar outros fotógrafos. Sou pai do Cláudio da Madalena, que vocês podem ver aqui, maratonista, criador de uma comunidade onde já passaram mais de 2.000 alunos de 18 países diferentes, onde a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, de fotografia, de edição de imagens, de todo o universo relacionado ao mundo e ao negócio de fotografia. Também embaixador da Aftershoot no Brasil e na América Latina. E em função disso, essa é uma aula oficial apoiada aí pela própria Aftershoot, assinada e homologada por eles. Para a gente começar esse processo, eu vou te fazer uma pergunta. Eu acredito que é importante uma tomada de decisão, mudar a forma de pensar, abrir mão de alguns conceitos que te trouxeram até aqui, porque a gente está vivendo uma fase onde depois da mudança de fotografia analógica para fotografia digital, eu posso dizer que a principal transformação desde muitos anos, o que a gente está vivendo agora, com a entrada da inteligência artificial, seja ela generativa, seja ela no fluxo de trabalho, que é exatamente o que a gente vai ver nessa aula. Então eu te pergunto, você está pronto para ter sucesso, tempo livre e finalmente não atrasar mais os seus trabalhos? Se a sua resposta for sim, fica aqui, cola até o final da aula que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Então o que veremos nessa aula? Por que utilizar a inteligência artificial no seu fluxo de trabalho? Seleção de fotos automatizada com inteligência artificial. Depois disso, como criar o seu perfil, como ensinar a ferramenta a editar, mantendo o seu estilo, a sua identidade de trabalho. Porque eu vejo que esse é um dos grandes medos de fotógrafos que têm receio de utilizar a inteligência artificial. Será que eu vou perder meu estilo, minha identidade? Será que vai ficar tudo igual? Não. A inteligência artificial, ela aprende da gente. Então ela vai aprender das tuas próprias edições, que são diferentes das minhas, que são diferentes de outro fotógrafo, e ela sabe e deve manter isso também na edição automatizada. E por fim aí, a edição de fotos automatizada com inteligência artificial. Então nossa aula vai ser dividida em todos esses pontos. Antes da gente seguir com o nosso conteúdo, já vou deixar aqui na tela um QR Code, um link, onde você pode estar fazendo download do Aftershoot, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, vai trabalhar. Um download totalmente gratuito, não precisa deixar dado de cartão, nenhuma informação, e você pode usar aí a ferramenta com todos os recursos disponíveis por 30 dias, praticar, testar, colocar milhares e milhares de fotos para rodar, inclusive é o que eu recomendo que você faça. Sem limite de imagens, por 30 dias, através desse link único e exclusivo, você pode baixar e utilizar a ferramenta. Tá aqui na tela, aproveita, já faz isso agora para a gente dar continuidade à nossa aula e ao nosso conteúdo. Para quem tem algum receio ainda de utilizar a ferramenta, todos os dias eu recebo mensagens como essa do Evandro, que é um colega fotógrafo aqui de Caxias do Sul, da minha cidade, onde ele falou: essa semana entreguei um casamento, 4 infantis e um ensaio de gestante. Pensa assim, esse troço aí, segundo as palavras dele. Duvido mais alguém que tenha gostado tanto desse programa. Isso que tem hamburgueria, ou seja, a fotografia não é a ocupação principal, ele edita fora do horário de trabalho, à noite, enfim. E mesmo assim, em uma semana ele conseguiu entregar um casamento, 4 aniversários infantis e um ensaio de gestante. Quando eu digo que através da inteligência artificial você pode fazer seleção e edição de milhares de fotos em poucos minutos, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Se isso faz sentido, se isso vai resolver algum dos teus problemas, fica com a gente na aula. Por que utilizar, então, de fato, inteligência artificial no seu fluxo de trabalho? Você pode selecionar milhares de fotos em minutos de forma automatizada. E eu te pergunto, quanto tempo hoje, depois de um trabalho, seja um casamento, seja um aniversário, um ensaio, enfim, independente do nicho que você atue, fotografia esportiva, eventos, quanto tempo você leva só para fazer a seleção das fotos do seu trabalho? Algo que a inteligência artificial já pode estar fazendo de forma totalmente automatizada.
E depois disso, editar milhares de fotos em poucos minutos de forma automatizada. E além de ser poucos minutos, a boa notícia é que, enquanto a ferramenta faz isso, você não precisa ficar na frente do computador. Simplesmente pode colocar a ferramenta para trabalhar e ir atender, e fotografar, e tomar um café, sair com os amigos, ficar com a família, fazer o que você bem entender, simplesmente deixar a máquina e a inteligência artificial trabalhando por você. E a gente sai dessa parte prática, eu preciso que você entenda isso antes de mostrar, de abrir a ferramenta, que isso também melhora a experiência do seu cliente. Tem fotógrafo que reclama que não fecha evento, que não tem trabalho, enfim, mas quanto tempo leva de fato para entregar o seu trabalho? Qual que é a experiência proporcionada para esse cliente? Através da inteligência artificial, a gente tem entregue ensaios e eventos na mesma semana que foram feitos. Antes eu tinha um prazo de entrega de 30 dias, que já é um bom prazo. Em contrato eu ainda mantenho esses prazos, mas por que eu estou entregando na própria semana do evento? Eles ainda estão vivendo a emoção daquele dia, isso está quente, então eles estão esperando que as fotos vão chegar em 30 dias e na mesma semana a gente faz essa entrega. Qual a importância disso para surpreender o cliente? Qual a importância disso para melhorar a experiência do cliente? E com isso você acaba vendendo muito mais. Eu não sei se é o seu caso, se não é, deveria ser. Desde sempre, todos os clientes que a gente fecha, que por algum motivo não tinham contratado fotografia impressa a álbum, obviamente a gente oferece isso depois do trabalho realizado, como um pós-venda. Porém, antes isso era feito na entrega das fotos, 30, 40 dias depois do evento. Agora, na própria semana do evento, imagina isso, a gente pegar um trabalho de um cliente que não contratou o álbum e oferecer, mostrar um projeto de álbum totalmente editado de forma online. Para isso a gente também usa a ferramenta aí de 3D da nossa parceira, a GoImage, para fazer esse processo de pós-venda, de mostrar um álbum virtual para esse cliente na mesma semana do evento. Obviamente, venda é impulso, venda é emoção, dessa forma a gente consegue vender muito mais. De 10 é um cliente que não fecha esse álbum, de clientes que não tinham contratado até então. Vendendo mais, o que acontece, né, gente? A gente fatura mais também. Além de tudo, além da sua qualidade de vida, da qualidade de vida do teu negócio, faturando muito mais, e a saúde financeira da tua empresa. E por fim a gente volta aí. Tua empresa tendo mais saúde financeira, você também tem mais qualidade de vida, sobra tempo para fazer aquele exercício que nunca dava tempo, sobra tempo para ir ao cinema, sobra tempo para fazer aquele hobby que há anos está estacionado, que você não tem tempo, porque eu sei, já aconteceu comigo e com a maioria dos fotógrafos, com praticamente todos os fotógrafos que já passaram por algum dos meus cursos, de passar noites e noites presos na frente do computador. Isso vai atrapalhar a tua inspiração, tua criatividade. Isso pode inclusive fazer em algum momento você desistir da fotografia, caso você não abra a cabeça para deixar a inteligência artificial trabalhar por você. E obviamente, aí, como consequência disso tudo, utilizando a inteligência artificial, ela basicamente substitui o trabalho de um ser humano, que poderia ser você, poderia ser um colaborador, ou mesmo reduz a equipe, otimiza esse tempo de trabalho, por consequência, além de você faturar mais, vender mais, também baixa o teu custo fixo. Então pensa comigo, uma solução onde tu pode ter mais qualidade de vida, pode surpreender o teu cliente, pode te fazer faturar mais e, por fim, gastar menos. É ou não é uma solução perfeita? Se você acha que está bom demais para ser verdade, só assiste a aula até o final, que eu vou te mostrar esse passo a passo. Na prática, a gente vai estar abrindo aqui o Aftershoot. Lucas, mas quem está usando de fato o Aftershoot? Os fotógrafos aderiram a isso? Simplesmente os melhores e mais renomados fotógrafos do mundo. Aqui tem alguns exemplos. Além de mim, quem está usando? André Mansano, do Brasil, Nuno Lopes, de Portugal, Babusca Fotografia, fotografia de família, aqui do Brasil, Érica e Victor Lax, são grandes fotógrafos de casamento da Espanha, o Maxi Oviedo, da Argentina, Christian Cardona, da Colômbia, o Justin Benson, dos Estados Unidos, que é um dos fundadores da Aftershoot, grande parceiro Henrique Ribas, aqui no Brasil, e o Ruben Chan, do México. Esses são apenas alguns exemplos de fotógrafos, de grandes fotógrafos ao redor do mundo aí que já estão trabalhando com Aftershoot e inteligência artificial no seu trabalho. E agora pensa, se todas essas pessoas aqui estão trabalhando, por que você não utilizaria isso no seu trabalho? Agora estamos com a Aftershoot, a nossa ferramenta aberta.
Essa é a visão inicial que a gente tem dele. Aqui todos os trabalhos que a gente vai fazendo ficam separados por pasta, onde diz quais foram escolhidas, editadas, enfim. A gente vai começar a primeira parte falando sobre seleção de fotos, mostrando na prática. Ele é um software super intuitivo, o meu está em inglês, mas você pode estar utilizando em português também, sem nenhum problema. Então, para começar a fazer uma seleção de fotos, a gente vai clicar em Novo Álbum. Aqui, no momento que eu clico em Novo Álbum, para começar, ele me pergunta, Lucas, você quer iniciar uma seleção ou uma edição, né? Culling ou editing? Então, como o nosso tema agora é seleção, vou colocar iniciar uma seleção de fotos. E aqui ele me pede para buscar qual é a pasta no meu computador, servidor, enfim, qual é a pasta que eu quero fazer essa seleção. Deixei um ensaio separado já para a gente fazer isso. Simplesmente busco a pasta que eu quero e coloco para importar essa pasta. Ele já faz toda a importação. Esse é um ensaio pré-casamento, onde já mostra aqui, ó, tem quase 3.000 fotos, 2.972 fotos, onde o Aftershoot vai fazer a seleção de forma totalmente automatizada. Muito bem, depois que eu importei minha pasta, o que eu preciso fazer para de fato ele começar essa seleção? Vou clicar em Start Culling, em começar edição. E antes de eu mostrar os parâmetros ali, talvez você esteja se perguntando como uma inteligência artificial, um software vai saber o que é uma foto boa, o que é uma foto ruim, o que é uma foto sem foco, olho fechado, enfim, para fazer essa seleção. Eu preciso que você saiba que a inteligência artificial do Aftershoot para seleção de fotos foi treinada anteriormente com mais de 60 milhões de fotos de todos os tipos de fotografia, de todos os nichos, para que exatamente ele tenha referências do que é uma foto boa, o que é uma foto ruim, o que é olho fechado, o que é desfoque, o que é tremido, enfim, para fazer essa seleção. Também é importante que você saiba, para quem tem essa preocupação, o Aftershoot não vai em momento algum apagar nenhuma imagem, nenhum arquivo seu. Essa seleção vai ser feita através de rótulos, exatamente como o Lightroom faz. Então os arquivos originais vão permanecer na pasta, na sua pasta, porém ele vai rotular e vai dividir por esses rótulos, como a gente vai ver, essa seleção, tá? Vou clicar em Start Culling e aqui ele me dá duas opções. Essa é uma atualização do Aftershoot também. Se eu quero que ele faça de forma totalmente automatizada ou se eu quero fazer aí algumas configurações a mais, tá? No caso aqui, para começar, o que eu recomendo? Que você utilize a versão totalmente automatizada mesmo. Aqui você vai poder configurar uma quantidade menor, média ou mais fotos nessa seleção. Ainda não é possível dizer para a ferramenta, por exemplo, eu quero que você selecione 300 fotos, 200 fotos, 100 fotos. A gente simplesmente vai dar alguns parâmetros e dependendo das fotos que a gente for mostrar e dessas configurações, ele vai selecionar mais ou menos imagens. Aqui é importantíssimo que você configure dizendo qual é o tipo de fotografia que você está selecionando. Casamentos e sessões, retratos, retrato de família, boudoir, enfim. Por que isso é tão importante? A ferramenta ela também está aprendendo com a gente o tempo todo, assim como toda inteligência artificial. Então é importante para que ela tenha referências, siga tendo referências, saber o que é fotografia de casamento e casais, o que é fotografia boudoir e assim por diante. Então vou deixar a versão automatizada. Para começar, podem utilizar o Standard sim, para vocês terem uma base. Gente, é muito importante, baixem a ferramenta, utilizem a versão de teste grátis e coloquem trabalhos para selecionar e para editar. Então eu fiz essa configuração, simplesmente vou clicar em Start Culling e aqui ele já mostra, ó, Culling in Progress, seleção em progresso. Automaticamente a ferramenta está fazendo essa seleção para a gente. Numa pasta de 3.000 fotos, aqui pode levar 40, 50 minutos, até 1 hora, enfim, para fazer essa seleção. A seleção em si ela é um pouco mais demorada, por quê? Ele está fazendo essa seleção com o seu arquivo físico, com os arquivos em RAW, nesse caso, que estão lá na nossa pasta base, que são arquivos pesados, é uma pasta pesada. Por isso, pode levar algum tempo. Se forem fotos em JPEG, pode ser um pouco mais rápido. Porém, independente de levar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, ele está fazendo isso de forma totalmente automatizada e autônoma, ou seja, eu posso deixar o meu computador trabalhando, minimizar o Aftershoot e seguir fazendo outras tarefas, ou simplesmente sair daqui
ir fazer uma reunião, ficar com as pessoas que eu gosto, enfim. O que você bem entender, a ferramenta está trabalhando por você. Aqui ele já calcula o tempo, já dá uma base aproximada de tempo que vai levar para essa seleção, mas é uma coisa que vai depender muito do peso dos seus arquivos, da capacidade da máquina, do computador que está fazendo. E até para você ter uma ideia, será que meu computador é bom, que ele suporta o Aftershoot? É bem simples a equação. Se o Lightroom funciona bem no teu computador, o Aftershoot vai funcionar também. Pode ter isso como parâmetro, tá? Muito bem, aqui a gente tem o resultado dessa nossa seleção, feita de forma totalmente automatizada com o Aftershoot, com base na inteligência artificial do próprio Aftershoot. E como eu falei para vocês, ó, o que ele faz no momento de fazer essa seleção? Em verde, ele me dá as fotos selecionadas. Em highlight, em azul, os highlights, ou seja, os melhores momentos. Isso é muito útil quando a gente quer rodar fotos de um trabalho já no dia do evento, ou fazer uma publicação, enfim. Highlights são os melhores momentos desse trabalho. Em vermelho, ele qualifica como blurred, como desfocadas, fotos que ele entendeu que não tem foco. E aqui também, outro rótulo de fotos onde ele entendeu que está com o olho fechado, closed eyes. Ou eu posso deixar todas as fotos juntas, enfim, ou ir selecionando o rótulo que eu quero, tá? Que importante, ele fez essa seleção, nesse caso, ó, de quase 3.000 fotos, ele selecionou 810 fotos. E aí você pode estar pensando, não, mas eu entrego 300, eu entrego 400, eu entrego 500. Cada fotógrafo tem uma forma de vender o seu trabalho, de oferecer um pacote. Agora, você pode simplesmente pegar essas 800 fotos selecionadas e fazer mais uma seleção de forma manual. É muito mais rápido eu fazer isso em cima das 800 fotos selecionadas do que pegar do zero as 3.000 fotos, não é verdade? Então eu vou dar uma conferida nas fotos que ele selecionou e inclusive em fotos que ficaram de fora. Por exemplo, que ele me mostra como fotos desfocadas, porque às vezes isso pode ser uma coisa proposital. Eu posso ter feito uma foto borrada, tremida, principalmente num casamento, propositalmente. Então eu vou dar uma conferida se aquela foto que eu quero muito ela entrou. Por exemplo, essa foto aqui, ó, ele me mostra que deixou de fora porque, ó, inclusive mostra o detalhe do rosto aqui, a noiva realmente está fora de foco, ela saiu do foco, perfeito, é uma foto que eu não quero. Vamos olhar as demais. Inclusive ele mostra no detalhe, ó, gente, por que ela ficou de fora. E a ferramenta é muito assertiva. Porém, digamos que tem uma foto aqui no meio, que independente de qualquer coisa, você diga, não, essa foto eu gostei, essa foto eu quero. Ela está rotulada em vermelho, né? Simplesmente clicando em 8, já mudou para o rótulo verde, ele já foi lá para o rótulo das fotos selecionadas. E quanto mais eu vou fazendo isso, mais ele vai aprendendo que fotos que ele tinha deixado de fora, que elas estão de acordo com o meu trabalho, com o meu gosto, com o meu estilo de fotografia. Mesma coisa, vamos abrir o rótulo de fotos de olho fechado. Pode ter uma foto como essa, que realmente eu não quero. O noivo está de olho fechado aqui, claramente é uma foto que não ficou legal, que ele fechou o olho por acaso. Mas pode ter alguma foto onde o casal pode estar de olho fechado por algo mais sentimental, pela mensagem que a gente quer nessa foto, né? Vamos ver se tem alguma desse caso. Por exemplo aqui, ó, a noiva fechou o olho, mas tá super legal, é um momento espontâneo, quero que essa foto fique. Simplesmente clico em 8 e ele já está nas fotos selecionadas. Depois de voltar, é sempre importante, quando tem essas alterações de rótulo, que você clique aqui em salvar alterações, que aí ele já vai somando. Ó. Antes eram 810 fotos selecionadas, agora já está em 812. Mesmo assim, peguei essas 812, quero dar mais uma conferida porque quero entregar menos fotos. Gente, perfeito. Posso fazer isso olhando as miniaturas, você configura o tamanho de miniatura que você quer aqui, ou simplesmente, espaço, vou abrir elas em tamanho maior e vou fazendo essa seleção de forma manual. Mesmo que você vá fazer essa seleção de forma manual para finalizar, é importante que você faça dentro do Aftershoot, porque dessa forma a ferramenta segue aprendendo quais são as fotos que você quer selecionar. Ela segue sendo otimizada dentro do teu login para o teu próprio trabalho. Beleza, depois que eu cheguei na minha seleção final, nas fotos que eu quero, simplesmente vou clicar aqui ó, em exportar. Ele está dando as 916, porque pega os highlights junto. Exportar essas fotos. Automaticamente ele já me pergunta para onde você quer exportar? Para o Lightroom Classic ou para o Capture One, se é o caso do seu trabalho.
No meu caso aqui, o Lightroom Classic, então simplesmente clico aqui e automaticamente ele já vai abrir o Lightroom na janela de importação. Deixa ele abrir aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha que legal. Lá do próprio Aftershoots ele já fez essa importação e abriu no Lightroom, na janela de importação do Lightroom, que vai carregar toda a pasta. Ele me mostra uma pasta exatamente com 2.972 fotos, porém só as 916 fotos que estavam rotuladas lá, elas estão selecionadas aqui, exatamente para importar no catálogo somente as fotos selecionadas. Caso você queira criar um catálogo novo para fazer essa importação, é importante que você faça antes de fazer esse processo de importação para o Lightroom, tá? Muito importante aqui, eu recomendo que você sempre faça a importação com o Smart Preview, com a visualização inteligente, porque isso vai facilitar e muito o nosso processo depois, lá na parte de edição automatizada através do Aftershoots, tá? Enfim, tá aí a seleção. Simplesmente você clica em importar aqui, como já fazia anteriormente, porém as fotos já estão previamente selecionadas, esse trabalho já foi feito de forma automatizada pelos unicórnios da Aftershoots. O Aftershoots tem uma configuração de desempenho e velocidade que você pode mudar a todo tempo. É aqui, ó, Low, Medium ou High. Aqui você vai dizer para ele qual a capacidade que você quer que ele utilize, o quanto ele vai utilizar, principalmente de memória do seu computador. Se você colocar no High, obviamente vai mais rápido, porém pode ser que o computador fique levemente lento para outras tarefas. Agora, se você quer executar outras tarefas ao mesmo tempo, em segundo plano, enfim, pode deixar no médio aqui, ele vai seguir trabalhando, mas ainda sobra memória para você fazer o restante das tarefas. Isso depende também de um computador para o outro, né? A segunda parte do nosso treinamento de Aftershoots fala sobre como a gente vai fazer o treinamento dessa ferramenta. Antes, de fato, do Aftershoots começar a editar para você, a gente precisa ensinar ele como é a nossa edição, como é o nosso estilo de trabalho, porque tem fotógrafo que tem pós-produções, enfim, estilos mais frios, outros mais quentes, mais saturados, menos saturados, e a gente faz isso através de perfis. Você vai criar um perfil onde você ensina o Aftershoots através dos seus catálogos do Lightroom. Ele vai ler os seus catálogos do Lightroom antigos, aí quem tem isso já de forma organizada vai facilitar bastante o processo. Então eu vou simplesmente vir aqui e criar um novo perfil, a gente vai dar um nome para ele aqui, aula teste Aftershoots. Quando a gente vai criar um novo perfil, ele pergunta, Lucas, esse perfil vai lidar com fotos em RAW ou JPEG, é importantíssimo que você configure isso corretamente se você quer ter um resultado satisfatório depois. E esse perfil, ele vai trabalhar com fotos em cor ou preto e branco. Infelizmente, o Aftershoots ainda não decide por você quais fotos serão coloridas ou preto e branco. A minha recomendação é que aqui você crie um perfil colorido, que é de fato a maior parte do trabalho, porque depois na conferência, fotos específicas que a gente quer fazer em preto e branco, a gente pode fazer, ou mesmo com rótulos diferentes, depois criar um outro perfil só para as fotos em preto e branco. Nesse caso, a gente vai criar um perfil em RAW e para fotos em cor, tá? Clico em continuar. No momento que eu criei esse novo perfil, agora eu preciso treinar ele com pelo menos 2.500 fotos de catálogos do Lightroom que você já tenha feito. Então não adianta, não tem como subir fotos em JPEG exportadas aqui, por exemplo. A gente vai ter que pegar essas fotos de dentro dos nossos catálogos do Lightroom, porque ele lê exatamente a informação desse arquivo. Vai ter uma base de dados aqui que entende o quanto de brilho você costuma colocar em tal situação, quanto de exposição, quanto de contraste, qual é o tipo de cor que você usa com essa luz, com outra luz. O que eu recomendo, gente? Nessas 2.500 fotos, que é o número mínimo, esse número vai até infinito, 2.000 é o número, 2.500 é o número mínimo. Eu recomendo que você suba trabalhos, diferentes tipos de trabalho, de todas as situações que em algum momento ele pode encontrar. Por exemplo, como fotógrafo de casamento, para criar o meu perfil, subi casamentos de dia, casamentos à noite, casamentos externos, casamentos internos, fotos com flash, fotos com luz natural, fotos com LED, fotos dentro de igreja, exatamente para quando ele encontra uma situação parecida, ele saiba como se comportar no momento da edição. Lembrando, o que a gente está fazendo agora é o treinamento da ferramenta, tá? E agora ele me pede para escolher quais catálogos ele deve levar em consideração para fazer esse treinamento. Clicando aqui ó, em Choose from Recent, buscar dos recentes, né?
ele já mostra quais foram os últimos catálogos que a gente trabalhou. Vamos selecionar um, por exemplo, aqui, ó, casamento Luana e Gustavo. Seleciono ali, adiciono esse catálogo, sempre importante fazer a seleção aqui da pasta, Select. Desse catálogo aqui, tem 3 filtros aplicados, ele já leu os rótulos e ele está me perguntando, Lucas, que fotos eu devo subir como referência? Desse catálogo aqui, fotos com rótulo vermelho, com rótulo verde, tudo que você usou de rótulo, de marcação, ele vai aparecer aqui, tá? No meu caso, eu deixo as fotos de rótulo verde, que são as principais imagens. Posso selecionar por câmera também, se por um acaso quisesse subir como referência só as fotos de uma câmera ou de outra. Então, usando o rótulo verde aqui, ele me diz, olha, desse catálogo eu posso subir 50 imagens como referência de rótulo verde. Aplico os filtros e coloco para fazer o upload dessas 50 fotos. Ele está lendo exatamente as imagens de dentro desse catálogo do Lightroom. Lucas, eu tenho 2.500 fotos feitas de um único catálogo, posso subir? Sim, pode subir um único catálogo que já tem esse número mínimo, não tem problema nenhum. Porém, quanto mais referências diferentes, de diferentes situações você subirem, mais assertivo ele vai ser no momento da edição. E aqui em poucos minutos já sobe essas 50 fotos, tá? Subiu as 50 fotos e ele já me dá a mensagem, ó, treinamento incompleto. Esse novo perfil ele ainda precisa de 2.450 fotos para funcionar. Enquanto não tiver esse número mínimo, gente, vocês não vão conseguir utilizar esse perfil para a edição dos trabalhos de vocês. Então, eu clico em Upload More, né, subir mais, e vou buscando de outros catálogos. Quando eu criei o meu perfil, inicialmente eu peguei catálogos dos últimos 2 anos, que é o que eu considero que tem um estilo relativamente parecido com o que a gente entrega até hoje, e fui subindo referências de todos esses trabalhos, de todos os tipos de casamentos desses últimos 2 anos. Lembrando que eu posso buscar um catálogo aqui dos recentes, ou caso você tenha algum catálogo que já está num HD externo, num servidor, enfim, não apareça ali como recente, você pode buscar no sistema o arquivo do catálogo, que ele vai ler da mesma forma, tá? Vou buscar mais um catálogo aqui, por exemplo. Vamos ver, aqui ó, casamento Maura e Júlio. Subo esse catálogo, seleciono aqui, né? De novo, 3 filtros aplicados. Vou dizer para ele, eu quero que você leve em consideração as fotos de rótulo verde. Ele me diz, olha, desse catálogo, fotos coloridas, porque é o que a gente selecionou lá na criação do perfil. De rótulo verde eu tenho 26 imagens. Se eu fosse subir as fotos de rótulo vermelho também, ó, já são 1.100 e poucas, poderia subir também da mesma forma. Estou subindo aos poucos aqui para vocês entenderem esse processo de ir somando. E coloco subir essas 26 imagens. Vou fazendo esse processo com catálogos diferentes até ter o número mínimo de 2.500 fotos. Quando chegou nesse número mínimo, aí sim a gente vai colocar para ele iniciar esse treinamento, e esse é o único momento onde você vai precisar estar conectado à internet. Por quê? Como é que é feito esse treinamento? Essa base de dados sobe para o servidor da Aftershoot e cria de fato o seu perfil. Esse processo ele vai levar 2, 3, dependendo da máquina, até 4 horas para ser finalizado. E assim que é finalizado, assim como todas as tarefas do Aftershoot, você recebe um e-mail, uma notificação, dizendo que os unicórnios acabaram de fazer esse treinamento e você pode, de fato, começar a trabalhar com o seu perfil. E aí vem uma pergunta, mas Lucas, eu não tenho trabalhos, eu não utilizava o Lightroom, eu não tenho os catálogos organizados, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? O plano B, que a Aftershoot pensou também, eles têm aqui ó, um marketplace onde tem uma série de perfis que já foram criados por outros fotógrafos, por embaixadores, perfis de todos os estilos, preto e branco, colorida, dividido por categorias aqui, ó, vintage, editorial, viagem, perfil mais saturado, menos saturado, enfim. Caso por algum motivo você não consiga criar o seu perfil, não possa criar, ainda não tem as 2.500 fotos, você pode simplesmente clicar em download aqui e baixar algum dos perfis disponíveis no Marketplace da Aftershoot, Marketplace inclusive que não para de evoluir, cada vez tem mais e mais perfis disponíveis, você pode ver o que mais combina aí com o seu estilo, com o seu trabalho. Mas caso você possa criar o seu próprio perfil, recomendo que faça dessa forma.
Muito bem, vamos para a nossa última parte aqui do Aftershoot, de fato, como fazer a edição do nosso trabalho de forma totalmente automatizada. Eu posso pegar aquela pasta onde eu já selecionei, simplesmente clicar em Start Editing, começar aquela edição. Ou, caso você diga, Lucas, eu não fiz a seleção pelo Aftershoot, enfim, fiz de outra forma, eu só quero fazer a parte de edição. Não tem problema nenhum. A gente vai criar um novo álbum. Agora, ao invés de clicar em Start Culling, em começar seleção, você vai clicar em Start Editing, começar uma edição. E nesse momento ele já pede para você localizar qual é o catálogo do Lightroom que você quer que ele faça essa edição. Lembrando, como vai ser a edição dele? Ele vai colocar as informações dentro do seu catálogo do Lightroom, em cada uma das imagens. O quanto cada imagem precisa de brilho, de contraste, de cor, de saturação. Basicamente tudo que o Lightroom faz, ele vai reproduzir nesse momento, exceto ajustes, até o momento, ajustes localizados, como pincel no rosto, esse tipo de coisa. Isso ele ainda não faz, mas todos os ajustes básicos de cor, de exposição, enfim, tudo isso vai ser feito. Qual que é a diferença de fazer isso para aplicar um preset dentro do próprio Lightroom? O Aftershoot, a inteligência artificial, tem inteligência para entender quanto de brilho, de saturação, de cada coisa, cada uma das tuas imagens precisa, que não é, esse número não é igual para todas as fotos. Diferente de um preset, que no momento que você aplica, ele vai agir de forma igual em todas as imagens, dependente de estar mais clara ou mais escura. Não existe essa inteligência por trás. Então, eu vou selecionar o catálogo que eu quero fazer aqui, pode ser o mesmo catálogo que a gente selecionou. Exatamente igual no momento de treinamento, ó, preciso selecionar a pasta. Aqui ele me pergunta, ó, eu tenho o meu próprio perfil, tenho alguns perfis do Marketplace aqui, qual que é o perfil que eu quero usar para fazer a edição desse trabalho, então, eventos Lucas Lerme. Ele também me pergunta se eu quero que ele faça o corte ou straighten, ajuste de ângulo em cada uma das fotos. Eu recomendo que vocês assinalem isso, até porque esse corte, gente, não é um super corte onde vai tirar lá de dentro da imagem alguma informação. Ele simplesmente faz um corte básico nas extremidades e o ajuste de ângulo, se assim você deixar selecionado. Você também precisa, com atenção, colocar aqui qual que é o rótulo que você quer que ele faça essa edição. Rótulo vermelho, rótulo verde, dentro do que já está configurado do seu catálogo. Uma câmera ou outra, enfim. No momento que você selecionar qual é o rótulo, simplesmente aplica e clica em Edit Fotos. Nesse momento, a inteligência artificial já está fazendo a edição automatizada do nosso catálogo, com base no treinamento que foi dado, ou então com o perfil do Marketplace, se assim você selecionar. Aqui, para você ter uma base, ele não precisa ter acesso à pasta original dos arquivos, se no momento da importação lá para o Lightroom, a gente assinalou a opção de Smart Preview, de visualização inteligente. Dessa forma, a edição fica muito mais rápida, ó, já está em 90%. Para você ter uma base assim, a gente entrega em média de 1000 fotos de um casamento e esse processo de edição de 1000 fotos leva aproximadamente 10, 12 minutos para ser feito. E mesmo assim, se levar 15, se levar 18 ou 20, eu não preciso estar de fato no computador. Ele está fazendo isso de forma totalmente automatizada. Olha só que legal. No momento que você acabou, que ele terminou a edição, ele diz, ó, edição concluída com sucesso. Você pode clicar em Review no Lightroom, ele vai abrir esse catálogo lá do Lightroom, porém com as fotos editadas já, com toda essa informação certinha. Se por algum motivo você abrir esse catálogo e entender inicialmente, por exemplo, todas as fotos ficaram levemente saturadas, ou um pouco superexpostas, um pouco subexpostas, aqui você pode fazer um ajuste geral em cima do seu perfil. Isso é uma atualização do Aftershoot também. Por exemplo, tirar um pouco de temperatura, mexer na cor, mexer na exposição, contraste. Esse ajuste ele vai fazer em cima do perfil inteiro. Caso você sinta que com esse perfil esteja ficando um pouquinho escuro, um pouco claro, enfim. Depois de fazer esse ajuste, você vai salvar e clicar em Edit Again, ou seja, editar de novo. Pode fazer isso 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, afinal ele está fazendo isso de forma totalmente automatizada. Depois que ele terminou esse processo, tudo que eu preciso fazer é clicar
em Review aqui, ele já vai abrir o Lightroom para que a gente faça a conferência final. Recomendo que inicialmente você faça uma conferência e até pegar mais confiança na ferramenta antes de fazer a exportação das fotos do Lightroom, como você já fazia anteriormente. Vamos ver como é que ficou o resultado. E aqui, de fato, estão as nossas fotos. Ó, desse catálogo foi entregue 600 e algumas fotos, 612 fotos finalizadas, onde eu consigo ver o antes e o depois. Até às vezes a gente vai passando, ele vai mudando as imagens porque está colocando a informação. Então, o que o Aftershoot fez basicamente foi colocar para cada uma das imagens a informação aqui de o quanto de brilho, highlights, shadows, quanto precisava para a gente ter um resultado satisfatório. Uma olhadinha aí. Antes, depois. Antes, depois. O que vocês acham? Então essa conferência você pode fazer no trabalho todo. Uma coisa. Antes, depois. Antes, depois. Confiram isso, gente, em situações diferentes para vocês entenderem como ele agiu. Antes, depois. Antes, depois. Uma das coisas que eu recomendo, que foi o que eu fiz para de fato ter 100% de confiança no processo, foi pegar um trabalho antigo, onde a gente tinha feito toda a parte de edição de forma manual, né, foto a foto, e colocar o Aftershoot para fazer esse mesmo trabalho e comparar o resultado de um e outro depois. Foi nesse momento que eu disse, cara, isso é sensacional, isso aqui vai mudar a minha vida, vai mudar o nosso fluxo de trabalho, o nosso prazo de entrega. Antes, depois, antes, depois. Qual que é a vantagem disso? Foi feito de forma extremamente rápida. O padrão fica muito bom, porque você vai concordar comigo que no momento que a gente está fazendo um catálogo de 600, 700, 1.000, 1.200 fotos, chega no final a gente já está com o olho cansado, é muito difícil nós, seres humanos, a gente manter um padrão do início ao fim, nesse caso. A inteligência artificial não, é uma máquina, são dados trabalhando, então, principalmente numa questão de exposição, de cor, de tom de pele, as fotos vão ficar muito padronizadas do início ao fim. Mas claro que o resultado dessa edição vai depender do treinamento que você fez na hora de criar o seu perfil ou, de fato, de qual é o perfil do marketplace que você está utilizando. Se o perfil foi bem treinado, se ele entende que tem referências ali de fotos de situações parecidas, o resultado é muito assertivo e vai mudar a tua vida. E agora a gente vai se encaminhando para a parte final da nossa aula completa de seleção e edição de fotos automatizada com Aftershoot, com inteligência artificial. Eu quero te contar uma novidade. Eu te dei um passo a passo nessa aula, mas também temos um curso completo, muito mais aprofundado em todas as etapas aí que a gente viu do Aftershoot, desde a parte de seleção até a parte de criação do perfil e na parte de edição. Esse curso completo, ele é dividido em 4 módulos. Um módulo de seleção de fotos com inteligência artificial. No segundo módulo, a gente explica de fato a criação do perfil, como treinar a ferramenta. O terceiro módulo, a parte de edição, de forma totalmente automatizada. E no módulo 4, você tem acesso a uma mentoria com os alunos do curso, onde eles fizeram perguntas e respostas. São dúvidas comuns que podem surgir para você também no seu processo. E eu pessoalmente respondi a cada uma dessas perguntas, para que todo mundo possa terminar o curso sem nenhuma dúvida. Mesmo assim, em cada aula, dentro de cada um desses módulos, na nossa plataforma do curso online, você pode fazer perguntas e dentro de 3 meses, durante 3 meses, eu estou respondendo todas essas perguntas para que você não finalize o curso completo de Aftershoot aí com alguma dúvida. Para acessar o curso, aqui tem o link, o bit.ly/curso Aftershoot. Esse é um curso oficial, autorizado pela Aftershoot, o único curso no Brasil em português que é autorizado pela própria Aftershoot, que é um software americano. Aqui vou deixar um QR Code também, onde você pode acessar e ter acesso a mais informações diretamente lá na página do curso. Acessando o QR Code ou simplesmente esse link aqui, o bit.ly/curso Aftershoot, você tem acesso aí à página do curso completo. Esse curso ele também oferece certificado, então todo mundo que chegar até o último módulo e concluir o curso recebe aí um certificado de participação. Eu sei que isso é muito importante para que você possa principalmente mostrar para os seus clientes que você segue aprendendo, segue evoluindo. E você pode estar se perguntando, meu Deus, quanto vai custar esse curso? Essa ferramenta vai resolver a minha vida, esse curso com o passo a passo vai resolver a minha vida.
quantos milhares de reais eu tenho que pagar para isso. E eu tenho certeza que o valor vai te surpreender, porém positivamente, tá, gente? Nesse momento, o curso está com R$200 de desconto de lançamento. Então ele sai do valor original de 697 por simplesmente R$ 49,60 por mês ou R$ 497 à vista. É o valor de um almoço por mês para te ensinar o passo a passo completo para resolver de uma vez por todas o teu problema de fluxo de trabalho, de seleção e edição de fotos, R$ 49,00 por mês. Além disso, os alunos do curso completo têm acesso a um bônus onde eu dou de presente aí o modelo de contrato que eu uso para os meus trabalhos. Um modelo completo, feito pelo nosso jurídico. Só um modelo de contrato assim custaria mais de R$ 400,00, quase o valor do curso, e você recebe, além de todo o conteúdo, esse modelo totalmente editável de forma gratuita para você utilizar nos seus eventos, nos seus ensaios. Um contrato que já é atualizado para a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, um contrato atualizado para o ano de 2024 que você pode estar utilizando no seu trabalho, não tem necessidade de fazer esse investimento. Então eu te espero no curso completo, o único curso do Brasil licenciado e autorizado pela própria Aftershoot, para a gente finalizar esse nosso encontro, esse nosso papo, te deixar uma mensagem que é: chega, chega. Chega de quê, Lucas? Chega de virar noites editando, chega de não ter tempo, chega de atrasar o seu trabalho, de não ter qualidade de vida, de não ter profissionalismo na hora de atender o seu cliente. Chega de ser teimoso, bitolado e principalmente chega de ter medo do que é novo. A inteligência artificial, a Aftershoot, veio para mudar de uma vez por todas isso, para ajudar o seu fluxo de trabalho, para fazer a gente voltar a ter tempo para o que a gente realmente gosta, que é fotografar, que é ter tempo para os nossos hobbies, que é cuidar da saúde, independente, o que fizer sentido para você. bit.ly/curso Aftershoot, eu estou te esperando no curso completo. Espero que você tenha gostado dessa aula e que ela possa de fato mudar a realidade do teu trabalho, a realidade da empresa. A gente se vê em breve com muito mais conteúdo. Muito obrigado.